Fala pessoal, tudo bem? No curso que a gente inaugura hoje, a gente vai abordar todos os aspectos e tudo o que você sempre quis saber sobre as espécies tributárias. Vamos lá? Bom, são várias as funções do tributo e elas variam justamente de acordo com a perspectiva pela qual o tributo é analisado. Perspectiva social, econômica, política, histórica, dentre outras. A gente diz então que a tributação pode assumir múltiplos conceitos e atender a múltiplas funções, de acordo com os valores e princípios pelos quais se deseja, por meio dela, alcançar num determinado período histórico. A partir de uma ótica macroeconômica, a gente pode afirmar que os tributos cumprem uma finalidade essencialmente fiscal, ou seja, uma finalidade voltada principalmente à arrecadação de recursos financeiros que alimentam os cofres públicos e permitem, assim, o financiamento da máquina estatal. Sob esse aspecto, os tributos ocupam um lugar privilegiado no âmbito das finanças públicas, respondendo pela considerável maioria das receitas arrecadadas pelo Estado. Entretanto, os tributos podem também ser utilizados pelo Estado como instrumento de parafiscalidade ou de extrafiscalidade, ou seja, podem ser utilizados como meio de intervenção na economia, atuando como elemento central na aplicação de políticas sociais e de redistribuição. Então, quanto aos objetivos que pode assumir, o tributo pode ser fiscal, quando seu principal objetivo é a arrecadação de recursos para o Estado, extrafiscal, quando seu objetivo central é a interferência no domínio econômico, e parafiscal, quando seu objetivo é a arrecadação de recursos para o custeio de determinadas atividades que, em princípio, não integram funções propriamente estatais, mas que o Estado desenvolve através de entidades específicas. Sob o aspecto estritamente jurídico, a gente afirma que a Constituição Federal não define nem institui tributos. O que a Constituição faz é escolher certos fatos ou atos e negócios jurídicos que denotam signos de riqueza, distribuindo a competência para a instituição desses tributos sobre esses fatos aos entes federativos, União, Estado, Município e Distrito Federal, ou a entidades paraestatais. Assim, cada ente, no âmbito da competência outorgada pela Constituição, deverá instituir os tributos respectivos. Legalmente, o tributo é definido pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, CTN, como sendo uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É interessante perceber que a definição do CTN não faz menção expressa à função ou à destinação que será dada ao tributo. Ou seja, a legalidade do tributo não está condicionada, a princípio, à destinação do dinheiro arrecadado. A gente percebe, então, que a definição contida no artigo 3º do CTN é composta, assim, de 6 elementos principais, quais sejam prestação, pecuniária ou em valor que nela se possa exprimir, compulsória, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Conceituar o tributo como uma prestação significa concebê-lo dentro de uma obrigação jurídica. Uma obrigação jurídica é uma relação da qual participam duas partes, o credor e o devedor, e que tem por objeto o cumprimento de uma prestação pelo devedor ao credor. Essa obrigação, no âmbito do direito tributário, terá por objeto o dever de pagamento de uma prestação do contribuinte ao fisco, e essa prestação, por sua vez, é representada justamente pelo tributo. O conteúdo da prestação, objeto da obrigação tributária, o tributo, só pode ser expresso em termos de dinheiro, em termos de pecúnia. Ou seja, a representação daquilo que é devido pelo contribuinte ao fisco deverá ser sempre feita por meio de moeda corrente, o que proíbe que o tributo seja expresso, por exemplo, por meio de bens, que seriam os tributos in natura, ou por meio do trabalho, o chamado tributo in labore. Quanto à compulsoriedade do tributo, afirma-se que o dever de pagar tributo nasce justamente em virtude de disposição legal, e não da vontade das partes envolvidas. Assim, a manifestação de vontade do sujeito passivo, por exemplo, é completamente irrelevante para o nascimento da obrigação tributária, de tal modo que, ocorrido o fato que a lei indica como fundamento para que surja a obrigação tributária, deverá o contribuinte cumpri-la obrigatoriamente. Que não constitua sanção de ato ilícito. Esse critério serve justamente para diferenciar o tributo de outras prestações pecuniárias igualmente instituídas em lei,
mas que, ao contrário da prestação de natureza tributária, nascem em virtude da prática de atos ilícitos e como forma de sanção a estes, tais como as multas e as penalidades pecuniárias. Quanto à instituição em lei, conforme explicitado no critério da compulsoriedade, o tributo advém de uma obrigação ex lege, ou seja, decorrente da lei, e não da vontade das partes. Assim, somente a lei pode instituir o tributo, o que se coaduna com o princípio da estrita legalidade tributária, nos termos do artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Quanto ao último elemento do tributo, qual seja a cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada, afirma-se que esse elemento informa que os tributos serão cobrados pela administração pública através de uma atividade vinculada à norma. Atividade administrativa vinculada, em oposição a atividades arbitrárias ou discricionárias, significa que a autoridade administrativa não pode exercer apreciação subjetiva sobre a cobrança ou não do tributo. Estando bem delineado o conceito legal de tributo, cabe agora a análise de algumas de suas classificações, criadas pela doutrina brasileira. Os tributos podem ser, por exemplo, classificados quanto à competência, quanto ao âmbito de competência. Nesses termos, a competência seria a aptidão outorgada pela Constituição para instituir tributos. Assim, os tributos podem ser federais, se a competência for da União, estaduais, se for dos estados, e municipais, se pertence aos municípios. Outra forma possível de classificação é quanto à vinculação do fato gerador a uma atividade estatal. Os tributos podem ser, assim, vinculados quando o fato gerador se refere a uma atividade estatal específica e relativa ao contribuinte, como, por exemplo, as taxas e a contribuição de melhoria, ou não vinculados, quando o fato gerador for uma atividade do contribuinte, como no caso dos impostos e contribuições especiais. Quanto à sua função, como a gente já viu nessa aula, o tributo pode, por exemplo, ser classificado como fiscal, extrafiscal ou parafiscal. Dentre tantas outras classificações, o objeto de nosso estudo ao longo desse curso estará relacionado, essencialmente, à classificação dos tributos quanto à espécie. Conforme a gente vai analisar mais para frente em detalhes, os tributos podem ser classificados em impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. São 5 as espécies tributárias, porque, além do critério da vinculação ou não a uma atividade estatal, 2 novos critérios surgiram com o advento da Constituição de 88. A destinação do produto da arrecadação, critério utilizado para especificar a natureza jurídica das contribuições, e a previsão de restituição do tributo pago, critério para diferenciar o empréstimo compulsório das demais espécies tributárias. Vale ressaltar que o gênero contribuições especiais é conhecido também por alguns autores como contribuições sociais. Feita a distinção entre as classificações e estando bem delineado o conceito legal de tributo, a gente passa então para o estudo pormenorizado de cada uma das espécies tributárias. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.